Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Léo. E eu sou a Sofia. E aí, Léo, hoje a gente vai mergulhar numa história incrível. A história de como algumas faíscas criaram a explosão que deu origem aos Estados Unidos. E para começar, eu tô vendo aqui duas bandeiras. As duas são do Zewa, mas são bem diferentes. Me explica, o que mudou de uma para outra? Excelente pergunta para a gente começar, Sofia. A resposta está nos detalhes, mas ela conta uma história gigante. Olha só, o que não mudou são as 13 listras. Elas estão aí desde o começo e representam as 13 colônias originais, a semente de tudo. A grande diferença, que mostra o tamanho que o país ficou, está nas estrelas. A bandeira original tinha 13 estrelas, uma para cada colônia. A de hoje tem 50. Cada estrela é um estado. É a história da expansão do país desenhada na bandeira. Ah, que legal! Então as estrelas contam essa história de crescimento. Mas para entender como eles cresceram tanto, a gente precisa voltar para o início de tudo. Como era essa relação entre as colônias e a Grã-Bretanha antes da coisa toda pegar fogo? Então, antes de uma guerra, chamada Guerra dos 7 Anos, a relação era até que tranquila. As 13 colônias tinham bastante liberdade econômica, sabe? A Grã-Bretanha não se metia muito. O problema foi o que veio depois. A Inglaterra gastou rios de dinheiro nessa guerra e ficou com uma dívida gigante. E adivinha para quem eles mandaram a conta? Pois é, para os colonos. De repente começaram a surgir um monte de impostos novos e um controle comercial super rígido. Para quem estava acostumado a ter liberdade, foi um choque tanto. Exato, e o ponto-chave é que não era só pelo dinheiro. Na mesma época, estavam bombando as ideias do iluminismo, um movimento que falava sobre razão, direitos individuais, liberdade. A galera começou a questionar o poder absoluto dos reis. Então a briga não era só sobre impostos, era sobre algo muito maior. Quem tem o direito de nos governar e por quê? Era uma briga de princípios. Entendi. Então o cenário estava pronto, impostos, mais controle e um monte de ideias novas sobre liberdade. Era um verdadeiro barril de pólvora. Mas qual foi a faísca que finalmente acendeu tudo e transformou a raiva em violência de verdade? Essa faísca, Sofia, acendeu numa cidade que se tornaria o coração da revolta. A tensão explodiu em Boston. Foi lá que a briga deixou de ser só de palavras e, pela primeira vez, manchou as ruas de sangue. Nossa, Massacre de Boston. O nome já é super pesado. O que aconteceu exatamente nesse dia? Então, no dia 5 de março de 1770, a cidade era um caldeirão prestes a explodir. Os colonos não aguentavam mais a presença dos soldados britânicos por toda a parte. Durante um protesto, a situação saiu completamente do controle e, no meio da confusão, os soldados simplesmente atiraram na multidão. E o resultado foram 5 colonos mortos. 5. Pode até parecer pouco hoje em dia, mas o impacto simbólico daquilo foi gigantesco. Pensa bem, 5 civis mortos pelos soldados do seu próprio governo. Para os colonos, aquilo foi a prova final de que a Grã-Bretanha era uma tirania. Com certeza! E a propaganda que veio depois foi muito poderosa. Essa gravura aqui, por exemplo, rodou todas as colônias. Ela não mostra a confusão da briga. Ela mostra soldados britânicos atirando de forma organizada em pessoas desarmadas. Basicamente, uma execução. Foi uma ferramenta de propaganda genial para virar todo mundo contra a Inglaterra. Depois do massacre, a coisa só piorou, né? E o próximo grande ato de desafio não foi com armas, mas com uma coisa bem britânica. O palco da revolta mudou para o porto e o alvo era o chá. Ah, a festa do chá de Boston eu já ouvi falar, mas o nome é muito curioso, porque de festa não teve nada, né? Foi um protesto gigantesco, isso sim. Vamos entender o que rolou. Primeiro, a Grã-Bretanha deu à Companhia das Índias Orientais o monopólio do comércio de chá. Opa, para aí. Monopólio? O que isso quer dizer na prática? Significa que só uma empresa podia vender chá nas colônias. A Grã-Bretanha basicamente forçou todo mundo a comprar de um lugar só, quebrando todos os comerciantes locais que vendiam chá também. Aquilo foi a gota d'água. De noite, um grupo de colonos se disfarçou, invadiu os navios que estavam no porto e jogou uma fortuna em chá dentro do mar. Uau! Jogaram tudo no mar. Imagino que o rei e a Grã-Bretanha não ficaram nada felizes com esse prejuízo. O que eles fizeram? Tentaram conversar, negociar? Negociar? Que nada! A Grã-Bretanha não negocia, ela pune. A resposta de Londres foi brutal, pensada para esmagar a rebelião e usar a colônia de Massachusetts como um exemplo assustador para todas as outras.
A resposta veio na forma de leis tão duras que os colonos apelidaram de leis intoleráveis. Primeiro, fecharam o porto de Boston até que o prejuízo do chá fosse pago. Depois, tiraram o poder da Assembleia Local, acabando com o autogoverno. Para piorar, criaram uma lei que dizia que oficiais britânicos acusados de crimes seriam julgados lá na Grã-Bretanha, ou seja, impunidade garantida. E, para fechar, obrigaram os colonos a abrigar e alimentar os soldados britânicos em suas próprias casas. Com isso, qualquer chance de paz foi para o espaço. Foi para o espaço mesmo. Só que essa tentativa da Grã-Bretanha de isolar e esmagar Massachusetts deu muito errado. O tiro saiu pela culatra. Em vez de meter medo nas outras colônias, as leis intoleráveis fizeram com que todas elas se unissem contra um inimigo em comum. E essa união virou ação organizada. Em 1774, os representantes das colônias se reuniram no primeiro Congresso Continental e decidiram boicotar os produtos britânicos. Um ano depois, no segundo congresso, o negócio ficou muito mais sério. Eles criaram um exército do zero, o Exército Continental, e colocaram um cara chamado George Washington para comandar. Ali já não era mais um protesto, era o começo de uma guerra. E o mais interessante é que, mesmo nesse ponto, a independência total não era o plano inicial. Como a citação diz, essa ideia foi construída aos poucos. Mesmo depois de criar um exército, eles enviaram uma última carta ao rei, uma petição tentando uma solução pacífica. Eles ainda se viam como cidadãos britânicos lutando por seus direitos, não como um novo país. Pois é, mas o rei George III se recusou até a ler a petição. Para os colonos, essa recusa foi a resposta final. A porta da negociação foi fechada na cara deles. A partir dali, não tinha mais volta, era o ponto sem retorno. E aí os acontecimentos se aceleraram. Em abril de 1775, as primeiras batalhas da guerra estouraram. Em maio, o segundo congresso se reuniu para organizar a luta. E pouco mais de um ano depois, em julho de 1776, eles deram o passo que mudaria tudo. Assinaram a Declaração de Independência. A guerra ainda ia durar muitos anos, mas a decisão estava tomada. E assim, no dia 4 de julho de 1776, no meio de uma guerra contra a maior potência militar do mundo, nasceu uma nova nação. Uma nação fundada em ideias que, para aquela época, eram completamente revolucionárias. E que ideias, hein? Essa frase da Declaração de Independência é a alma da Revolução. A noção de que todos os homens são criados iguais e que têm direitos que ninguém pode tirar, como a vida e a liberdade, isso é puro iluminismo na veia. A ideia de que os direitos não vêm de um rei, mas nascem com a gente. Foi essa faísca que não só criou os Estados Unidos, mas que inspirou movimentos no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Que jornada, hein? Começou com uma briga por impostos e terminou numa Declaração Universal sobre Direitos Humanos. E tudo isso nos deixa com uma pergunta que vale até hoje. Até que ponto um povo deve aceitar leis que considera injustas? Uma pergunta fundamental que eles tiveram que responder e que continua super relevante. Valeu pela companhia nessa viagem pela história, pessoal. Até a próxima!